Fala turma do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou te mostrar o poder, né, mais uma vez dessa estratégia e como que é simples para você fazer dinheiro quando você entende sobre as Rs operativas, quando você entende sobre os horários operativos e quando que o mercado ele tende a fazer as suas expansões, beleza? Bom, essa operação foi aqui no EURUSD, tá? Também rolou no GBP/USD, ok? Porém eu preferi pegar no euro porque no euro tava mais claro, né, essa operação aqui. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês aqui do EURUSD. O que eu comento nos meus vídeos quando eu falo que 90% das vezes eu sei para onde que o bias vai, né? Eu entendo para onde que o preço vai, não quer dizer que eu tenha 90% de assertividade, tá? Rolou um comentário aí em algum dos meus vídeos falando, mas não existe saber para onde que o mercado vai, não existe ter 90% de assertividade. E eu não falo isso. Eu falo que 90% das vezes eu sei sim para onde que o preço vai. Porém, por alguns motivos de entrada errada, por alguns motivos de, às vezes, alguma ansiedade, por alguns motivos de não esperar a confirmação, obviamente que eu também tenho stop. Eu nunca neguei isso para vocês. Eu trago aqui a técnica, eu falo para vocês a forma que ela funciona e que isso vai ser um operacional com o seu maior nível de assertividade, sim. Isso eu te garanto. Mas eu nunca cheguei falando que é 100% de assertividade, tá? Às vezes eu uso isso nos títulos para de fato chamar a sua atenção, para quando você vê aquilo você falar, cara, realmente esse operacional aqui ele pode fazer a diferença para mim. Esse operacional aqui, de fato, é diferente de tudo que eu já vi e que funciona, né? Como a maioria de vocês aqui estão conseguindo ter resultados apenas com os vídeos do YouTube e muitos de vocês também já entraram para dentro da comunidade e estão vendo como que que o algoritmo ele se movimenta todos os dias e como que é magnífico ter esse operacional, em mãos, beleza? Então, eu vou te dar dois exemplos aqui, né? De fato, não vai ser somente um exemplo, mas dois exemplos do dia 26, né? Se eu não me engano, dia 26 foi que começou a semana. Hoje é terça, de domingo para segunda, né? E para você ver como que funciona, né? E como que é simples, né? Essa estratégia. Bom, vamos começar aqui de hoje, como vocês sabem que quais que são os nossos horários operativos, né? Isso, horário de Nova York. Então temos os nossos horários de 1 da manhã, 5 da manhã e 9 da manhã. Esses são os horários aonde o algoritmo ele tende a fazer sua maior expansão, aonde ele vai criar Rs que ele vai completar isso durante o dia. Por que esses horários, E? Porque esses horários é onde divide as sessões, tá? Então, 1 da manhã, sessão de Londres, 5 da manhã, London Lounge e 9 horas, abertura de Nova York. Então, são as três sessões aonde vai ditar e formar um candle diário, aonde vai ser ali aquilo tudo que vai movimentar durante o dia, beleza? Então, vamos lá. O que a gente sempre espera que o mercado faça e que aconteça é sempre um Tarta Sweep dentro desses horários operativos. Zé, mas e se acontecer o Tarta Sweep é, em alguns outros horários? Se dentro do nosso horário operativo essa R ainda estiver formada, podemos pegar modelo de continuação. Se não, a gente sempre vai ter que esperar esses horários para a gente poder fazer as nossas entradas, beleza? Então, como você pode ver que aqui, quando a gente viu às 1 da manhã, a gente não tinha nenhuma R formada. Então, neste momento, a gente não faz nada, a gente não faz nenhuma operação. Por quê? Porque o algoritmo ainda ele não me mostrou para onde que ele vai. Então, por isso que quando eu falo que às vezes eu tenho 90% de certeza, né, teoricamente, para onde que o preço vai, é isso que eu falo. Porque dentro das sessões, o algoritmo ele tem que fazer continuidade ou ele tem que fazer reversão de preço. Simples assim, é a movimentação do mercado. Por que, Zê? Porque o mercado, turma, ele sempre vai movimentar, impulsionando, corrigindo, impulsionando, corrigindo, impulsionando, e assim sucessivamente. Ou seja, o algoritmo, ele trabalha de altos a baixos, sempre assim. Então, se ele já chegou em algum baixo
que ele criou um novo objetivo para poder subir, ele vai subir. Então, como nesse primeiro exemplo aqui. O que você pode ver que às 5 da manhã ele fez um Tarta Sweep. Então, Zê, aonde que é o meu melhor momento de entrada quando ele faz um Tarta Sweep? Eu espero o terceiro candle? Não. Por quê? Porque a gente sempre vai entrar no melhor momento de operação. E aonde seria esse melhor momento de operação? O meu melhor momento seria esse aqui, abaixo do Power Free do candle da 5, assim quando ele faz o Tata Sweep. Mas aonde é o meu melhor momento, a minha melhor entrada é abaixo da zona de Tata Sweep. Ou seja, como que eu consigo identificar o meu melhor ponto de entrada? Quando eu vejo que o preço ele está fazendo um Tata Sweep, e o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando eu falo em relação a Tata Sweep dentro desses horários operativos, quer dizer que se dentro desse horário, 1 às 5 ou 9, ele está fazendo um Tarta Sweep, ele tem grande chance de buscar o meu lado oposto, que seria o meu objetivo das minhas R's, ou seja, o objetivo da CRT. Então, eu não preciso ficar preocupado, mas até onde esse preço vai cair? Até onde que eu posso comprar ou vender e etc. Você vai ver isso agora. Quando a gente abaixa para 15 minutos, aonde a gente vai buscar os nossos pontos de entrada, tá? Como que eu identifico esses pontos de entrada e o que que eu observo, o que que eu percebo aqui? Bom, o meu melhor momento de entrada é quando eu consigo identificar que aqui a gente consegue ver que o preço ele está programado para queda. Até aqui ele está programado para queda. Então, eu não vou comprar aqui, eu não vou comprar aqui, eu não vou comprar aqui. Por quê, Zê? Primeiro, porque ele ainda não tinha feito o Tarta Sweep. Esse candle aqui foi o candle que fez o Tarta Sweep, como você pode ver. Esse aqui era o meu último fundo e esse candle foi o que fez o Tarta Sweep. Então, até então aqui, o algoritmo ainda estava programado para queda. Ele não tinha ainda mudado a sua programação para alta aqui. E quando que eu vejo que o algoritmo de fato ele me mostra que ele vai começar a subir e vai buscar o meu lado oposto do candle aqui? Quando eu tenho um fechamento de order block por cima do meu último candle, ou seja, esse candle aqui, você pode ver que teoricamente ele é um doji, certo? Porém, eu considero ele, porque se fosse um doji um pouco para cima, eu consideraria um candle de alta. E esse aqui seria a minha zona de order block. Vamos lá? Esse seria a minha zona de order block. Só que como esse candle aqui, você pode ver que ele fechou um pouco para baixo, eu considero essa zona como uma zona de order block. Que teoricamente aqui não daria tanta diferença, por quê? Porque se eu levo em consideração esse ou esse, a minha entrada seria praticamente no mesmo lugar. E você vai ver por quê, tá? E aí, eu espero, tá? Eu preciso esperar que um candle, isso em 15 minutos, fecha por cima da minha zona de order block. Porque o que, que o algoritmo ele me fala aqui? Ó, eu tô programado para queda. O order block, ele, quando eu fecho por cima dele, eu reverti o meu momento de queda e comecei o meu momento de alta. Simples assim. Então, como você pode ver que toda vez eu vou te dar um outro exemplo aqui também que aconteceu ontem, que é o mesmo critério, que o preço ele fechou por cima. Então, onde é a minha entrada? Na abertura do próximo candle. Aqui é a minha entrada de compra. Então, fechou esse candle, ou na verdade aqui, fechou o candle, bum, fiz a minha compra. Primeiro, eu coloco meu alvo. Então, meu alvo é aonde? Na minha R de 4 horas. Então, observa aqui para você ver, ó, em 4 horas. E olha só como que o algoritmo ele completa de uma forma magnífica. E como que eu trabalho meu stop? O meu stop ele sempre vai ficar abaixo da minha zona de Tarta Sweep, ou seja, aqui. Então essa operação, e normalmente, tá? A gente sempre busca um risco-retorno de 1 para 3, sempre. Só que algumas vezes vai ser como o dia de hoje, vai ser uma operação de um risco de 1 para 2. Lindo, suficiente também. Por quê? Porque isso aqui, para mim, já me dá um retorno interessante, ok? E aí, como você pode ver que a partir do momento dessa zona de fechamento de order block, o preço em nenhum momento quis fazer um baixo mais baixo. Por quê? Porque aquilo que eu falei com vocês, o algoritmo ele saiu dessa programação de queda e começou a programação de alta. Por que, Zê?
porque ele já fez um Tata Sweep dentro do nosso horário operativo e com isso, boom, ele foi buscar o seu objetivo. Ok? Beleza. Só que, Z, e se eu não conseguisse pegar a minha operação aqui? Não, eu perdi o time, o que que eu faço? Eu vou esperar o meu próximo candle de 4 horas. E qual seria o meu próximo candle de 4 horas? Esse candle das 9 horas. Opa, esse meu candle aqui, tá? Então, o nosso melhor momento de compra foi aqui embaixo, certo? E aonde é o meu segundo melhor momento de compra? Abaixo do Power Free do próximo candle de 9 horas. Por quê? Porque como ele não completou o meu objetivo dentro desse candle de 5 horas, se esse candle tivesse completado, perfeito. Só que ele não completou. E aí o que, que ele fez? O candle de 9 veio para poder completar. Simples assim. E aí eu espero o meu Power Free do candle de 9 horas. Então, aonde foi a minha segunda entrada aqui, Z? Deixa eu apagar isso porque eu odeio gráfico sujo. Olha só o meu candle aqui de 9 horas. Abriu 9 horas, 9h15 ele fez um Tata Sweep. Olha só que interessante. Fez um Tata Sweep. E aqui, nesse Power Free, eu faria a minha segunda compra. Ok? O meu stop abaixo dessa zona de PDM. Obviamente que aqui eu não tenho necessidade de colocar meu stop aqui embaixo. Por quê? Porque ele já fez no candle das 5. Ou seja, o candle das 9, ele vai apenas continuar o movimento. Então, isso aqui é um modelo de continuação. Então, meu primeiro modelo foi aqui embaixo, nesse fechamento de order block, que seria a minha primeira compra. Ok? E a minha segunda compra foi no Power Free do candle de 9 horas. Simples assim você consegue ter resultados apenas utilizando R's operativas. Perfeito? Vou te dar um outro exemplo aqui que foi de ontem. Olha só a coisa mais linda do mundo. Mesmo exemplo, ó, 1, 5 e 9. O que que fez aqui a Zuma? Não tinha nenhuma R operativa. O que que 5 horas fez? Olha só que interessante. 5 horas tomou o máximo do candle da Zuma. Então, eu tinha como objetivo esse candle aqui, essa R aqui, certo? O que aconteceu aqui? Vamos para 15 minutos, onde eu vou buscar a minha entrada. Perfeito? Nesse caso, olha só, às 8 horas, isso aqui já era final de hora, isso é uma coisa um pouco mais detalhada, tá? Mas não vou entrar nesse exemplo aqui, mas somente para você entender como que é formado e aonde é os nossos melhores momentos de venda ou compra, ok? Como ele fez um Tata Sweep final de hora, como assim final de hora, Z? O meu candle das 5 horas, ele abre 5 e vai até as 9. Então é 5, 6, 7, 8. 9 horas abre o novo candle. 8 horas era minha última hora do meu candle das 5 horas. Ou seja, nós não operamos final de hora. Nós sempre operamos começo de hora. Então, aqui, esse modelo aqui não seria um modelo ideal para a gente poder já vender aqui de cara. Por quê? Primeiro ponto. Ele já chegou aqui 8h15, então já era final de hora. E o meu order block, ele ficou muito abaixo. Ou seja, para mim pegar uma venda aqui, daria sempre me pegar, cobrir aqui o máximo e buscar esse meu objetivo? Sim, daria. Porém, não é um dos critérios das nossas entradas. Por quê? Se esse order block fosse menor, ok, legal, daria para a gente poder pegar essa venda. Só que aí é onde entra o outro gatilho. O que aconteceu? 9 horas. 9 horas abriu e, levando em consideração aquilo que eu sempre falo com vocês, é que o preço, quando ele já faz um Tata Sweep, ele não precisa fazer um novo Tata Sweep. Por quê? Porque esse máximo já está feito. Porém, ele tem essa zona de PDM. Isso aqui se chama PDM, Previous Daily Model, ok? Então, no máximo que ele tem que buscar é essa zona de PDM para poder cair. Isso aqui serve para mim como uma zona de resistência, ok? E aí, quando a gente observa, dentro do nosso horário operativo, às 9, o que o preço fez? Ele tocou na zona de PDM, criou uma nova R de 15 minutos, olha só que interessante, para poder cair, certo? E aí, ele fechou abaixo da minha zona de order block. Ele fechou abaixo da minha zona de order block. Então, aqui, nesse candle, eu já pegaria a minha venda
cobrindo essa zona de PDM, e para você ver que daria praticamente o mesmo risco-retorno de hoje, que foi um risco-retorno de 1 para 2. Por quê? Porque eu poderia colocar mais abaixo aqui, buscar um risco de 1 para 3? Sim. Porém, e se ele quisesse tocar aqui de novo? E se ele quisesse vir, tocar aqui de novo, para depois cair? Então, eu estou protegido. Eu preciso ficar protegido. Por quê? Porque eu consigo entender que o máximo... Deixa eu tirar isso aqui, beleza. Que o máximo que o preço ele pode fazer é vir tocar nessa zona de PDM para poder dar continuidade de venda. Perfeito? E aí, mais uma vez, o preço veio e buscou a nossa entrada. Ou seja, em 2 dias, você viu que o algoritmo ele fez o mesmo padrão. Ele fez a mesma coisa. Então, quando eu falo para vocês que 90% das vezes eu sei para onde que o preço vai, quando o preço está claro, é disso que eu falo. E aí você pode fazer seus backtests, tá? Você pode vir e ir buscando, ok? E ir fazendo, observando aqui como que é a movimentação e etc. Não precisa acreditar em mim 100%. Assiste os meus últimos vídeos dentro do canal. Faça você mesmo os backtests para você entender como que funciona o algoritmo, como que o preço ele trabalha de verdade, ok? Aqui a gente pode ver mais um exemplo, ó. Só que aqui a gente tinha o candle das 9, então o candle das 9 fez um Tata Sweep no candle das 5, dentro do nosso horário operativo. E aí o que o preço fez? Buscou, completando o seu trabalho. Vamos ver aonde que seria o nosso modelo de entrada aqui. Precisamos esperar o fechamento de order block. Esse aqui é meu order block. Aqui, como ele voltou para testar, como esse candle aqui, ele finalizou muito abaixo, eu não pegaria venda aqui de cara, tá? Eu não pegaria por quê? Porque eu não ia ter margem para poder... Uma margem interessante aqui. Então, aqui eu esperaria ele voltar nesse reteste dessa zona de order block. Aí sim, eu teria um risco-retorno interessante para me poder vender. Poderia cobrir um pouco mais aqui, buscando um risco de 1 para 3. Seria interessante, por quê? Porque 9 horas ele já fez esse Tata Sweep, então ele não deveria voltar aqui para fazer um novo Tata Sweep. Ele tocou apenas nessa zona de order block, modelo de entrada, né, que é o K-Level, e bum, derreteu. Então isso acontece e acontece e acontece e acontece. E isso não é apenas um vídeo, 2 vídeos que eu estou trazendo para vocês. Quanto tempo que eu trago esse tipo de conteúdo para poder, de fato, te alertar, para você enxergar como que o preço trabalha, como que o preço movimenta. Olha só, isso aqui a gente poderia ficar o dia inteiro fazendo. 5 horas, não tinha nada. 9 horas, o que 9 horas fez? Fez um Tata Sweep no candle das 5. Aonde era o objetivo dele? Era aqui embaixo. E aí ele veio, ele veio e completou isso aqui. Então a gente pode ficar fazendo isso o dia inteiro que vocês vão ver como que de fato o algoritmo trabalha. Perfeito? Então mais uma vez aqui, já 18 minutos de vídeo. Mais um vídeo para poder abrir a sua mente, para você ver como que o mercado de fato ele funciona, como que você vai conseguir ser consistente de uma forma mais simples e prática, sem precisar ficar buscando zona de order block, quebra de estrutura, boss e etc, etc, que é aquilo que só te confunde, apenas utilizando tempo, vela e preço. Nada mais do que isso. Simples e prático, que vai colocar muito dinheiro no seu bolso, assim como a maioria dos meus alunos estão tendo resultado, beleza? Então, se você quiser também aprofundar nesse método, entrar para dentro da comunidade, aonde estamos lá todos os dias, mandando modelo de entrada, fazendo outlook de entrada, review de entrada, é só você me chamar no Instagram ou no Telegram que eu te explico como que funciona a comunidade. Perfeito? Então, tamo junto, vamos para cima e até o próximo vídeo.